essa segunda parte do que ficou restando da semana anterior, né? Então, na semana passada a gente já viu alguns conceitos, algumas referências da questão dos bons espíritas, né? Então, hoje a gente entra nas categorias de adeptos do espiritismo, para a gente não pensar que a gente pode dizer eu sou espírita e está todo mundo dentro da mesma página, né? Não está. A gente tem... É isso que o nosso estudo vai colocar aqui hoje, né? É porque entre os frequentadores das casas espíritas, há um grupo numeroso de simpatizantes da doutrina, mas que ainda não se revelam como verdadeiros espíritas. Ainda tem muitas dúvidas a respeito dos fatos espíritas ou dos ensinamentos do espiritismo. Kardec os nomeou de indecisos. Aquela história, eu sou simpatizante, mas ainda não consegui compreender ainda os seus princípios básicos, né? Isso está lá no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, item 26. São, em geral, espiritualistas por princípio. Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma inspiração de qualquer coisa que não podem definir. Falta-lhes apenas coordenar e formular os pensamentos. Para eles, o espiritismo é um traço de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Por isso mesmo, o acolhem com avidez, porque ele os liberta das angústias e das incertezas. É aquela pessoa que tem uma intuição de que tem algo maior organizando tudo, mas as ideias ainda não estão concatenadas, né? A gente ainda não tem os princípios norteando tudo. E à medida que a gente se aprofunda, que a gente estuda, que a gente conhece, que a gente vivencia, as fichas vão caindo, a informação vai se encaixando e a coisa para a gente torna-se de uma simplicidade espantosa, porque as leis de Deus são simples. O que é complexo é o nosso psiquismo, que começa a criar um bocado de nó dentro de algo que é os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Ponto. É o amor. Mas a gente cria muitos apêndices na interpretação do amor, do que é o amor verdadeiro, do que é o amor transitório. A gente cria as nossas teorias para acomodar as nossas circunstâncias. Então, para a gente não se ferir, a gente pega um apêndice ao que foi dito e cria aquela verdade como absoluta. E assim a gente caminha. E assim a gente cresce para não se machucar, né? Então, quando a gente vai compreendendo a simplicidade e a grandeza da lei, a gente vai se transformando, né? Há também um outro grupo. A gente viu primeiro que são aqueles indecisos. Há também um outro grupo que não se deixa de ser singular, denominados pelo codificador do Espiritismo de espíritas sem o saberem. Ou seja, tem alguém que carrega as características de um bom espírita, que a gente vai ver que, na verdade, é um bom cristão, e que não sabem que são. Mas tem atitudes de verdadeiros cristãos, que se dizem muitas vezes ateus. Eu conheço algumas pessoas que se dizem ateus, mas que são tão boas que representam os mandamentos da lei e dos profetas, pelas suas atitudes. São inatos, nasceram daquela forma, e que não precisam se rotular como adeptos da religião A, B ou C. Ele é bom porque ele é bom, né? É a natureza daquela alma, né? A bem dizer, constituem uma variedade ou uma subdivisão da classe precedente, sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, possuem o sentimento inato, nascem com esse sentimento dos seus grandes princípios, e esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos, em suas atitudes, não é isso? A tal ponto que os seus ouvintes presumem que eles são completamente iniciados. Encontramos numerosos exemplos desse fato nos escritores profanos e sagrados, nos poetas, em oradores, moralistas e nos filósofos antigos e modernos. Ou seja, meus irmãos, a lei de Deus é aquela chuva que cai. E muitas almas já são iniciadas.
já tem aqueles sentimentos presentes no seu ser e que eles não precisam aderir à escola A, à escola B, porque ele já está transformado. Né? Então, nós espíritas de hoje, por certo, se Deus quiser, assimilaremos esses princípios espíritas cristãos dentro de cada um de nós. E em próximas encarnações, aqui no Brasil ou em outro continente, reencarnaremos com estes valores. E não necessariamente seremos espíritas. Porque, como a gente disse, o espiritismo só existe fortemente no Brasil. Então, com estes valores, nós seremos espíritas sem o sabermos, em outras localidades. Mas estaremos exemplificando o princípio moral, cristão, ético, que o espiritismo nos apresenta. É a base que a gente vai formando dentro de cada um de nós. Né? Então, o bom espírita não precisa verbalizar o que é, ele precisa ser. Né? Então, ele precisa ser fundamentalmente. É como dizia Francisco de Assis, os seus discípulos, preocupados quando ele estava desencarnando, como fariam para pregar o evangelho. Aí ele diz, vão pregar o evangelho. E se preciso for, falem alguma coisa. Então, a gente é cristão pelas nossas atitudes, pela luz que brilhe quando a gente tiver a oportunidade de fazer brilhar. Não por aquilo que a gente verbaliza. Porque as palavras voam, não é? Mas o que a gente faz é o que fica e que é exemplo para todo mundo. Entre os espíritas propriamente ditos, os que estudam os postulados da doutrina espírita, que conhecem as obras espíritas, sobretudo as básicas, há também diferentes categorias, como assinala Kardec. Ou seja, já entre os espíritas propriamente ditos, aqueles que já conhecem, que já são iniciados no espiritismo, também há uma subdivisão. A gente viu aqui no slide anterior que a gente tem aqui os indecisos, a gente tem aqui os espiritualistas, que são espiritualistas por princípio, e outro grupo que são os espíritas sem saberem. Né? Então, a gente tem os espiritualistas e os espíritas sem saberem. E um outro grupo, que são os que já conhecem o espiritismo propriamente dito, há uma subdivisão dentro disso, né? Que é o que a gente vai ver aqui. Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós lhes chamaremos espíritas experimentadores. É aquele que o fenômeno fala mais alto à sua razão. Aquele que presta atenção ao fenômeno mediúnico. Mesmo conhecendo a doutrina espírita, ele está muito mais ligado à fenomenologia espírita, mediúnica das coisas que acontecem. Né? Segundo, os que veem no espiritismo mais do que fatos, compreendem sua parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. É aquele que sabe, que compreende, que admira, mas é para os outros, não é para mim. Né? A influência da doutrina sobre o caráter dele é insignificante ou nula. Não modificam em nada os seus hábitos e não se privam de um só prazer. O avarento continua sovina, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o ciumento são sempre hostis. Consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Então, eu conheço alguns exemplos daqueles que se dizem espíritas, fazem caridade, praticam, trabalham em muitas obras, mas quando a situação é com ele, muitas vezes ele faz ouvido de mercador. Ah, não é comigo, não. Ah, não sei. Ainda ontem eu estava mandando uma mensagem para um amigo que tem essa condição e eu dizia, rapaz, veja bem como é que são as coisas, né? Nós somos os espíritas. Né? Então, às vezes, nós somos... acontece com a gente faz palestra, a gente prega, a gente diz um bocado de coisa. E quando a gente vê as nossas atitudes, faz, eita, Edmundo,
É coerente com o que tu vive pregando? Isso que você está fazendo, que você está pensando, a forma como você está agindo, é o que você diz? É o que você estuda? É o que você está praticando? É por isso que a gente é imperfeito. Porque a gente ainda é como diz o apóstolo Paulo, infeliz o homem que sou. Não faço o bem que quero e que conheço, mas o mal que existe em mim ainda é o que faço. Nós somos imperfeitos. Ninguém aqui está usando o chapeuzinho de perfeição. Nós somos perfectíveis. Nós estamos a caminho, mas nos flagramos em muitas vezes com essas atitudes. Não é? Terceiro, os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tratam de aproveitar seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia dos mundos dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras, porque a convicção que nutrem os afasta de todo o pensamento do mal. A caridade é, em tudo, a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Né? Então, isso aqui é uma condição. Pegaram os médiums todinho ontem pela garganta, viu? Foi uma festa ontem de noite. Pegaram tudo, mas vamos para frente, segura a onda. Então, a caridade é em tudo a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas que estão. Então, estes da terceira situação aqui são aqueles que não se contentam apenas no ensino teórico, mas praticam, testemunham. Quando são chamados ao testemunho, a minha boca fala do que está cheio o meu coração. Nós seremos aqueles que seremos conhecidos por muitos nos amarmos. Então, é o que a gente conversou no início da manhã. É a conduta que o espírita está sendo chamado a ter hoje. Silenciar, brilhar a sua luz diante de tantas contendas, diante de tantos falsos profetas, diante de tantos incêndios, diante de tantas guerras, diante de tantas calamidades, diante de tantos desafios e desajustes, diante de tantos medos, diante de tantas perseguições, diante de tantas calúnias, diante de tantas injúrias, o cristão não é aquele que agride, o cristão é aquele que acolhe, o cristão é aquele que compreende, o cristão é aquele que transcende, o cristão é aquele que enxerga mais adiante, o cristão é aquele que sabe que há um planejamento maior, o cristão é aquele que tem fé, e ter fé significa confiar, ter fé significa se entregar, ter fé significa saber que adiante dele segue Jesus, e ele coloca a sua referência no Cristo, porque, como eu estava dizendo aqui, todas as vezes que colocamos a nossa referência nas coisas do mundo, a gente tende a se decepcionar. Quando a gente coloca as nossas referências no Cristo, não há dúvida, não há titubeio. A gente vai para a frente e para o alto, porque ele é o caminho, a verdade e a vida para Deus, e ninguém chegará ao Pai senão por ele. Então, basta de relegarmos a sua referência, o seu roteiro e o seu caminho para depois. O momento é hoje. A oportunidade que temos de segui-lo é hoje. O mundo não está precisando de santos no mundo dos desencarnados, nas colônias espirituais. A gente está precisando ser santo, entre aspas, encarnado. A gente não está precisando mais que mártires morram pelo Cristo. A gente está precisando que mártires vivam pelo Cristo. Então, essa é a atitude que todos nós temos que ter nos tempos desafiadores de agora,
Porque, como diz Peixotinho, nosso mentor, eia agora enquanto é hoje. Então, vamos dar o nosso testemunho, vamos aferir os nossos valores e ter bom ânimo, porque eu venci o mundo, venceu a impiedade e até aqui nos ajudou o Senhor. Então, o cristão é aquele que sabe que ele segue adiante da embarcação. Então, ele não vai temer, não vai ter nenhuma dificuldade, porque sabe que tudo visa o crescimento, o amor, a paz e a evolução do ser. Então, a dificuldade aqui, dificuldade ali, tá bom, faz parte da viagem. A gente vai atravessar o caminho. Ok, meus irmãos? Esses são os bons espíritas, esses são os espíritas cristãos. Quarto, há finalmente os espíritas exaltados. Esses são os perigosos, né? A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. No espiritismo, ele incute confiança demasiadamente cega e frequentemente pueril no tocante aos fenômenos do mundo invisível, levando a aceitar com muita facilidade e sem verificação aquilo que a reflexão e o exame demonstram ser absurdo e mesmo impossível. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos desconfiam, e com razão, do julgamento deles. Graças à boa-fé que os anima, são iludidos pelos espíritos mistificadores e pelos homens que procuram explorar a sua credulidade. Meus irmãos, esses são os espíritas que, quando tomam conhecimento da doutrina espírita, acham que tudo é o espiritismo, que tudo é obra de um espírito, que tudo acontece porque isso. Eu tropecei, foi o espírito que botou o pé. Eu caí, foi um espírito que me empurrou. Então, começa a falar disso. Aí, no almoço de domingo com a família, tudo é espiritismo. A família não aguenta mais o camarada falar, porque tudo ele tem uma história, tudo ele encontra uma razão para estar explicando e quer puxar todo mundo para o espiritismo. Não, o espiritismo não é isso. O espiritismo é transformação moral de cada um. E a transformação moral é que arrasta. A sua atitude, o seu exemplo é que arrasta. É o que você é, como você faz, que transforma as pessoas. Puxa vida, eu nunca vi fulano de tal falando mal de ninguém. Eu nunca vi fulano de tal exaltando, levantando a voz. Eu nunca vi fulano de tal julgando. Eu nunca vi fulano de tal deixando de perdoar. Eu sempre vi fulano de tal contemporizando, botando panos mornos, falando no amor, falando na necessidade do perdão. Esta atitude de como vão lhe conhecer é o que transforma. Não é você estar citando, porque a palavra, porque Kardec, porque André Luiz, porque não sei o quê. Meu amigo, faça. Internalize dentro de você esse sentimento. A gente já passou por essa fase. A gente não tem que estar vendo a casa espírita cheia de pessoas de outro credo religioso. A gente tem que estar vendo as pessoas cheias de Jesus. Estejam onde elas estiverem. Porque as pessoas só mudam de religiões porque as religiões não entram nelas. É por isso que eu saio mudando de galho em galho, porque nenhuma delas entra em mim. Não entrou em mim, eu vou para outra. Não entrou em mim, eu vou para outra. Né? E toda que você vai não agrada o seu modelo que você queria para você. Faça uma igreja para chamar de sua. É como a gente estava estudando ontem no livro dos médiuns, né? As pessoas acham que as leis de Deus são imperfeitas. Senão eu queria que Deus tivesse feito o mundo assim, mas rapaz, tu vai questionar a lei de Deus. Não vou, porque ele poderia ter feito, mas meu Deus do céu. Né? A gente, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, acha que as coisas são imperfeitas. Não são imperfeitas. As coisas são perfeitas. Tudo tem uma razão de ser e de existir. A dor é consequência do mal feito. Aqui o alhures. O que a gente está passando é consequência do que a gente plantou. Não tem para onde. Então, essa certeza a gente tem que carregar dentro da gente.
E a gente tem que ter cuidado com esse entusiasmo de achar uma explicação para tudo e querer que todo mundo seja o que a gente é. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua maturidade, tem a sua forma de despertar e tem que estar feliz onde está. A gente não tem que obrigar ninguém a nada. A gente quer apenas que as pessoas sejam felizes onde elas estiverem. Não é isso? Os bons espíritas estão incluídos, portanto, na terceira categoria, que é a dos verdadeiros espíritas ou dos espíritas cristãos. Vou repetir o que é a categoria dos bons espíritas. Os que não se contentam em admirar a moral espírita, praticam e aceitam todas as suas consequências, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, tudo passa, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso. Ah, minha família não é a que eu queria, passa. Ah, meu filho me trata com indiferença, passa. Ah, meu companheiro não é o que eu pensava que ele era, passa. Ah, porque o mundo me trata de uma forma arrogante, passa. Tudo passa. A existência terrestre é uma prova passageira. Tratem de aproveitar os breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir seus maus pendores. Suas relações são sempre seguras. Um bom espírita não pode estar brincando de fazer relacionamento, seja ele afetivo, seja ele social, seja ele de que maneira for. As relações do espírita cristão é segura. Ninguém brinca de amar, ninguém brinca de se relacionar com ninguém. As nossas relações é sempre segura, porque a convicção que nutrem os afasta de todo o pensamento do mal. A gente não pode usar ninguém para nada, seja uma relação profissional, seja uma relação afetiva, seja uma relação familiar. A gente não pode estar usando ninguém nem nada, porque tudo tem consequência. A gente não pode estar brincando com essas coisas. Então, o bom espírito, o bom cristão é aquele que entende que se você plantar, você vai colher. Então, ele não pode titubear com nada disso, né? E nem pode ser escravo de sensações. Sensações de riqueza, sensações de prazer, sensações efêmeras da matéria. Não! A gente tem que investir nas relações e nas sensações definitivas dos sentimentos, que é a do espírito. Então, o desafio é sair do ponto A para o ponto B. Nutrir esses sentimentos dentro de cada um de nós. A caridade é, em tudo, a sua regra de conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. E a gente faz caridade onde? Em toda parte. A gente não tem que vestir uma roupa, botar um chapéu para fazer caridade. Não. A caridade é em todo canto, é em todo lugar. É saber ouvir, é saber falar, é saber respeitar, é ser cúmplice, é dar a mão, é ajudar alguém que caiu, é pedir ajuda quando estiver necessitado, é saber viver no mundo sem ser do mundo. Isso é caridade. Porque em toda parte que a gente se virar, a gente vai encontrar a oportunidade de ajudar alguém. Sempre vai ter alguém necessitando do nosso concurso, da nossa palavra, da nossa atitude. Sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguma coisa que você pode fazer. Todas as vezes que você passar pelo mundo, você vai encontrar alguma coisa fora do lugar. E você pode colocar no lugar. Nós somos os faxineiros. Nós somos os arrumadores de plantão. Onde a gente passar, a gente tem o que fazer. É botar uma vassoura debaixo do braço, um paninho nas costas e ir arrumando onde a gente passar. Porque a casa que a gente quer morar será a resultante da casa que nós estivermos construindo. Você quer um lar de paz? Construa a paz dentro do seu lar. Você quer viver em harmonia? Invista na harmonia para você viver. São as atitudes que a gente pode plantar, são as sementes que a gente vai lançando cada dia de nossas vidas. É fácil? É não. Sabe por que não é fácil?
Porque o terreno não é fértil. A coisa é tumultuada. Mas quem foi que disse a você que era fácil? Ninguém falou para você que ia ser tranquilo, não. Obrigado, meu irmão. Então a gente tem que ir enfrentando, né? Vamos embora. Características dos bons espíritas. Os bons espíritas não são meros seguidores ou adeptos da doutrina espírita. Não são meros seguidores ou apenas adeptos da doutrina espírita. Possuem qualidades que os diferenciam dos demais indivíduos, pois se esforçam em ser bons cristãos. Assemelham-se ao servidor que multiplicou os talentos recebidos de Deus, produzindo inúmeros frutos, como ensina a parábola dos talentos. Né? Então a gente tem que se esforçar para multiplicar os talentos que recebemos. Né? Podem ser comparados também ao semeador, que, movido pelo propósito de auxiliar seus irmãos e a humanidade, espalha a boa semente dos ensinamentos pelos campos do mundo, sem esperar qualquer tipo de retribuição, apenas seguindo as orientações do Evangelho, como consta da parábola do semeador. É fazer o bem sem se importar a quem, e não esperar retribuição e reconhecimento, porque não virá. E quando a gente espera, a gente se frustra. Ah, não, eu queria receber aplauso. Não. A sua conta é lá em cima. Não é isso? Então, é semear o bem aonde você estiver. Seus mais sinceros adeptos não são os que foram tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para as suas almas. Os que se libertam da tortura da dúvida, aquele a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza de um futuro feliz, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. São esses os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Os que não veem no espiritismo senão efeitos materiais não podem compreender a sua força moral. Né? Então, é construir essas virtudes, essas condições de sermos sinceros adeptos, que não estamos apenas tocados pela fenomenologia dos fenômenos espíritas, mas sim pela transformação moral que está em curso com cada um de nós, né? Porque tem certas coisas que a gente não mais se permite fazer. Tem certos pensamentos que nos acodem, que nos chegam, que a gente luta com eles para repelir o tempo todo. Tem certas influências que chegam e falam, eita, estão dizendo para eu fazer isso. Eu estou dizendo que é para caminhar. Eu não quero mais. Até ontem eu era assim. Eu não quero mais ser desse jeito. É resoluto. É ser um sincero adepto. Os que foram tocados pela transformação moral. A gente não se permite mais ser o homem velho. E de vez em quando a gente cair, o mundo vai se acabar? Não. A gente está num processo de aprender a andar. E quando a gente aprende a andar, a gente cai. A gente tropeça. A gente fere os joelhos. Mas o importante é a gente levantar. É colocar a mão na charrua e não olhar para trás. Porque botar a mão na charrua com um cavalo puxando, com um jumento puxando, com um carneiro puxando, se você olhar para trás, você cai. Essa é a transformação moral. O homem velho que ainda está dentro de mim, ainda olha assim e faz, não, eu só hoje, só dessa vez, aí vai uma, aí daqui a pouco faz de novo, aí daqui a pouco pensa de novo, e aí você vai nesse processo. Daqui a pouco, se você cair, você não se levanta. Você vai continuar sendo um homem velho. Ao passo que, se você se transforma, isso vai fortalecendo em você uma atitude e dizendo, eu não quero mais. Eu não vou mais ser essa pessoa. Isso está me fazendo um bem danado, que eu não sabia que era assim. Né? Então, a gente tem que ter essa convicção, porque a gente vai construindo algo chamado força moral. E a força moral é algo muito forte, muito grande,
para você ser o que você diz, para você fazer o que você pensa. É a sua conduta moral. Ninguém vai lhe pegar numa quebrada. Ninguém vai lhe pegar numa curva, porque você não cai. Porque você é aquela pessoa que é coerente daquilo que você fala e daquilo que você faz. Né? Então, esta força moral a gente tem que ir construindo. Né? Porque não adianta eu chegar a falar, estudar, falar maravilhas e ter uma conduta e uma atitude completamente diferente do que eu sou. Não dá para olhar nos olhos dos meus filhos, não dá para olhar para os olhos dos entes que eu amo e que me amam e mostrar o que eu sou. Não dá para me enganar, porque eu já sei o que é que está passando dentro de mim. Né? Então, carregar uma consciência tranquila de que o Cristo é o Senhor da sua vinha é algo que nos transforma, nos consola e nos tranquiliza diante de todas as incertezas e desafios do mundo. Né? Eu não tenho nenhum problema. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Porque você sabe o caminho que você está seguindo. Né? Então, essa é uma característica do bom espírito, é ter essa convicção e construindo essa convicção dentro de cada um de nós. Né? O bom espírito é, sobretudo, cristão. Outra coisa não fazem os espiritistas em matéria doutrinária que não seja admitir os ensinamentos do Cristo, nosso mestre. É isso que eu tenho batido aqui nessa tecla. É seguir Jesus e acabou. Se tiver alguma dúvida, pergunte a você mesmo. Rita, o que é que Jesus faria se estivesse no teu lugar? Acabou. Está em dúvida? Joga para ele. Está em dúvida do caminho que vai seguir? Joga para ele. Ô Vera, o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? A resposta que lhe ocorrer é a inspiração que vem do alto, baseado no caminho cristão. É por aí. Quando eu tenho uma atitude de violência, de mau pensamento, Jesus agiria dessa forma? É só refletir. Então eu estou contra o caminho cristão que ele nos ensinou. Se, pelo contrário, eu tiver uma atitude de perdão, de renúncia, de entendimento, de superação, Jesus faria isso? Faria. Opa, eu estou no caminho. Só que Jesus fazia isso sem reclamar, eu ainda estou reclamando. Né? Eu ainda estou, não é nada, eu tenho que fazer um negócio desse, ainda estou trincando os dentes, mas estou fazendo. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Eu vou ali, não queria fazer isso. Mas... Aquela criança birrenta, quando a mãe manda fazer alguma coisa, a gente vai fazer, mas não sei o quê, mas mandou, papai mandou, mamãe, aí vai contrariado, mas vai. Jesus é sem reclamar, é com docilidade, é a tranquilidade e a serenidade de quem sabe que lá na frente essas águas turbulentas encontrarão o oceano. Ser cristão convicto é a certeza de que a água corre no rio pedregoso, cheio de ondas e turbulências, mas é sorrir. Você sorri nessas marolas porque sabe que lá adiante, depois da cachoeira, essas águas encontrarão o oceano. E o oceano é sereno, é pacífico, é harmonioso, onde tudo é beleza, onde tudo é ordem, onde tudo é amor. Né? Então, o cristão é esse que vai nessa embarcação, com essa serenidade. Ah, o barco está balançando. Ah, meu irmão. Ah, tem muita onda. Tem, meu irmão. Ah, pode ser que o barco não consiga chegar. Ele chega. Então, ser cristão é esse que vai cortando essas ondas no mar e vai navegando com serenidade e tranquilidade, porque lá na frente a gente sabe que Jesus é o timoneiro e que não levará a nossa embarcação para um mar inseguro. Né? Então, em tudo, admitir Jesus na embarcação e navegar com ele em todos os tempos. Né?
Crede que o Espiritismo é o restaurador do cristianismo em sua primitiva e gloriosa pureza, e que os espíritas sinceros são, por excelência, na atualidade, os cristãos mais diretamente responsáveis pela substancialização dos ensinamentos que o nosso Divino Mestre legou à humanidade. Então, é como dizem, o Espiritismo hoje é o cristianismo redivivo na sua simplicidade, na sua pureza, na sua origem, sem pompas, sem grandes coisas da matéria, mas a pureza do evangelho simples do que Jesus pregava aos homens do campo, aos homens simples e humildes dos campos. Esse é o processo da transformação. É o cristianismo em sua primitiva, gloriosa pureza original. É trazer esse Cristo de volta para as nossas cogitações. Não é? E é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda espécie, aflitiva colheita de velhos males, cada qual de nós tem necessidade de prosternar-se perante o Mestre Divino, à maneira do escriba do Evangelho, guardando na alma o próprio sonho de felicidade, enfermiço ou semi-morto, a exorar em contraditória rogativa: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Então parece que somos nós que estamos falando, né? E é assim que nós atormentados, por dificuldades e crises de toda espécie, a gente está assistindo esse filme em algum lugar. Não é isso? Aflitiva colheita de velhos males é a resultante do plantio que foi feito ao longo de milênios. Cada qual de nós tem necessidade de prosternar-se perante o Mestre Divino. Todos nós temos a necessidade de ir ao seu encontro. A maneira do escriba do Evangelho, guardando na alma o próprio sonho de felicidade. O sonho de felicidade que está dentro de cada um de nós. Já enfermiço ou ali guardado, semi-morto, a exorar em contraditória rogativa: Senhor, desculpe-me fazer esperar todo esse tempo. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Então é aquele filho, é aquela ovelha perdida, que diante de tantas dores, volta ao regaço do Pai para pedir: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Me tira do ponto A e me leva para o ponto B. Esse é o caminho do bom espírita. É aquele que reconhece as suas fraquezas, as suas inferioridades, mas que já grita: Senhor, eu creio. Filho de Davi, salva-me desta hora. Como dizia o cego do tanque de Jericó. Filho de Davi, salva-me desta hora. Então, o que a gente está dizendo aqui é essa rogativa: ajuda a minha incredulidade. Não é? Em todos os instantes, reconhecer-se-á na presença de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho. Jesus é o divino pastor. Então, meus irmãos, não temos tempo para dúvidas. Não cabe nenhuma cogitação de dúvidas. Somos o rebanho do Senhor Jesus. E ele é o bom e divino pastor, que caminha e que conduz todas essas ovelhas desse aprisco. Então, não tem mais tempo, em todos os instantes, reconhecer-se na presença de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. É colocar a referência lá em cima. A quem eu estou servindo? A Jesus. Tudo mais é barulho na estrada. Nós estamos servindo ao Cristo, né? O bom espírita não descuida da sua melhoria espiritual. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Esse jargão que todos nós já conhecemos.
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral de cada um e pelos esforços que emprega para domar o homem velho que grita dentro da gente. Ele grita, mas uma nova luz está presente na minha vida. Eu me transformei. Eu não vou mais seguir esse caminho, porque eu quero minha transformação moral. Esse é o ponto. Então a gente se reconhece por essa transformação. E por estar nesse permanente conflito entre o homem de ontem e o homem novo, renovado do amanhã. O homem regenerado do amanhã. É a transição planetária que acontece dentro de cada um de nós. Né? Hein? Dentro de cada um de nós. É o velho mundo e o novo mundo. Né? Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Todas as verdades se encontram no espiritismo, no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana. A gente só precisava do cristianismo. Os homens é que ficam criando puxadinhos, né? E eis que do além-túmulo, que julgavais o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Está lá no capítulo 6, mensagem número 5, o advento do Espírito de verdade, o capítulo do Cristo Consolador. Mensagem linda, que inicia dizendo, venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Uma coisa linda essa mensagem. O advento do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Espírita é, pois, aquele que estuda, aceita e pratica com fidelidade salutares princípios doutrinários, erigidos por edificante monumento, tendente a operar com o tempo a renovação do espírito humano. Ser espírita é estudar, aceitar e praticar com fidelidade os salutares princípios doutrinários. É aquilo que eu digo aqui com vocês, é ler, estudar, compreender, internalizar, transformar e sair do mundo, né? Então é o caminho. Não basta ler, tem que ler e tem que estudar. Não basta ler e estudar, tem que entender. Não basta ler, estudar e entender, tem que internalizar. Não basta ler, entender, ler, estudar, entender, internalizar. Tem que se transformar. Não basta ler, entender, estudar, internalizar, transformar. Tem que sair a transformar. É o exemplo da boa semente. Então, ser espírita é esse que compreende, que se transforma e que sai a transformar. É isso? Então, esse aqui é o caminho. O bom espírita sabe exemplificar. É o roteiro que a gente acabou de traçar. Né? Aquele que pode ser com razão, qualificado de verdadeiro espírito e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Numa palavra, é tocado no coração. Daí porque é inabalável a sua fé. Um é como músico, a quem bastam alguns acordes para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Então, o bom espírito é aquele que ouve a música, mesmo distante, mas que ela já comove. O outro está ouvindo um som que não sabe identificar o que é. Então, a mensagem pura e cristalina das leis de Deus, transmitidas pelo Cristo e reavivadas pela doutrina espírita, fazem vibrar mais forte as fibras do nosso coração. E é assim que a gente se transforma. Então, quando a gente ouve esses acordes, a gente faz, puxa vida, deslumbra-se a alma humana ante a perspectiva do infinito, né? O filho encontra o pai em dimensão de eternidade. Essa é a glória cristã, né? Quando algo de maravilhoso acontece na cripta misteriosa do nosso coração, o filho encontra o pai em dimensão de eternidade, né? Quando esse instante acontece, quando a gente encontra Jesus,
algo de maravilhoso acontece na cripta misteriosa do nosso coração. O filho encontra o pai em dimensão de eternidade. É uma coisa linda, né? É uma coisa linda essa página chamada Glória Cristã. Então, quando a gente encontra o Cristo, essa página chamada Glória Cristã, Emmanuel nos conclama dizendo isso. Quando isso acontece, algo de misterioso acontece na cripta misteriosa do nosso coração. O filho encontra o pai em dimensão de eternidade. Então, quando a gente se encontra com esse sentimento, com essas leis, a gente se transforma. Né? O bom espírita esforça-se para ser virtuoso praticante da caridade. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modestos, são qualidades do homem virtuoso. A virtude, assim compreendida e praticada, que vos convido, meus filhos, é a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos incito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja de orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. Então, é se esforçar para sintonizar com as coisas de cima, apagando e afastando-se de vossos corações tudo aquilo que nos levam para baixo. Orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. Então, meus irmãos, sois chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Vivemos no mundo com diferentes graus de evolução. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar. Somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra a ocasião de praticar. Então, é o testemunho que nós somos chamados e convocados a prestar em todos os momentos de nossa jornada. Somos almas diferentes e ninguém fica para trás, não é isso? Não imagineis, portanto, que para viverdes em constante comunhão conosco, para viverdes sob a vista do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis com silício e vos cobrais de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos, sede felizes segundo as necessidades da humanidade. É aquilo que a gente disse há algum tempo atrás. A gente não precisa mais morrer pelo Cristo. A gente precisa ser feliz segundo a necessidade da humanidade aqui e agora. Mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que o possa ofender ou fazer que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor. Ele abençoa quem ama santamente. Então, escolhamos o amor como o caminho definitivo de nossas vidas, onde quer que nós estejamos. É viver pelo Cristo, onde nós estivermos. Não é isso, meus irmãos? Então, eu vou parar por aqui, por causa do adiantado da hora. Tem mais um texto de Emmanuel que eu ia trazer para vocês. Eu vou só ler, mas sem comentar. Espiritismo, revivendo o cristianismo. Eis a nossa responsabilidade. Como outrora, Jesus revelou a verdade em amor, no seio das religiões bárbaras de há 2000 anos, usando a própria vida como espelho do ensinamento que se fizera veículo. Cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Espíritas, lembremos-nos de que templos numerosos há muitos séculos falam dele, efetuando porfiosa corrida ao poder humano, olvidando-lhe a abnegação e a humildade. E porque não puderam acomodar-se aos imperativos do Evangelho, fascinados que se achavam pela posse da autoridade do ouro, erigiram pedestais de intolerância para si mesmos. Todavia, a intolerância é a matriz do fratricídio, e o fratricídio é a guerra de conquista em ação. E a lei da guerra de conquista é o império da rapina e do assalto, da insolência e do ódio, da violência e da crueldade, proscrevendo a honra e aniquilando a cultura, remunerando a astúcia
e laureando o crime, acendendo fogueiras e semeando ruínas, enrajadas de sangue e destruição. Somos assim chamados à tarefa da restauração e da paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. Somos assim chamados à tarefa da restauração e da paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. É imprescindível estudar, educando e trabalhar, construindo. Não vos afasteis do Cristo de Deus, sob pena de converterdes o fenômeno em fator de vossa própria servidão às cidadelas da sombra. Nem algemeis os punhos mentais aos cientifismos pretensiosos. Mantendo o cérebro e o coração em sincronia de movimentos, mas não vos esqueçais de que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento, a fim de que o mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade intimerada. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismos, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagens de terror, nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que a gente possa internalizar esses sentimentos do que é ser um bom espírita, que, resumindo, é ser um bom cristão. Que Jesus nos abençoe e que fiquemos com ele.